Tudo bem, Lico? Depois eu te mostro. Tudo bem, é um prazer aí falar com você e com todos os rubro-negros, né, da nossa trajetória como atleta profissional e como também jogador desse clube aí fantástico que foi o Flamengo, né, onde eu encerrei a carreira. Então, é um prazer enorme aí tá passando aí um pouco da minha história aí nesse grande clube. Rapaz, um orgulho para todos nós no sabadão como esse, né, pessoal triste por causa de pandemia, a gente receber nada mais, nada menos que um grande campeão do mundo, um cara eternizado na história do Flamengo. Então, primeiro eu já começo aí agradecendo muito a sua disponibilidade e seu carinho conosco aí, irmão. Não, tranquilo, né, cara? Isso aí faz parte, né? Melhor assim a gente ser reconhecido e poder também contribuir nesse momento, né, difícil aí com todos, né? E passar um pouco de alegria, um pouco da experiência que a gente tem de que o momento realmente é ruim para todos e que precisamos, cada um de nós, contribuir, né? Com respeito, com Verdade, responsabilidade, para que verdade, meu irmão. não afete o próximo, né? Então, acho que é um momento delicado, mas com fé, determinação de todos aí, acho que a coisa vai passar se Deus quiser. Então, Lico, separamos umas perguntas aqui de praxe, você acompanhou do Tita, você acompanhou já do Moser. Agora chegou a tua vez. Vamos pegar o Lico, galera. Nação, vamos botar esse campeão aí para falar da vida dele? Eu acho que Posso, até que eu não posso tenho, me- ela, eu não Ah, tenho muita oi. coisa para falar, né? Porque o Tita já falou um pouco. O Moser ontem falou Verdade. Pô, esses mas dois, ó, esses, porra, não, esses as dois duas feras, né, companheiros, Lico? duas Duas feras, né? feras, né? Dois campeões aí né, do futebol e que eu tenho um carinho não só por eles, mas por todos que a gente trabalhou junto, né, naquele grupo fantástico que realmente ficou para a história e no coração de cada um de nós, né? Então é sempre bom ouvir um deles, como foi o caso do Tito e do Moser, estar passando alguma das suas histórias, né, bacanas e que chegaram, né, no Flamengo, como chegaram, como terminou, o que conquistaram. Então, isso aí realmente, para o rubro-negro, se torna um momento muito, assim, gratificante para todos nós, né? Tanto Verdade. para o torcedor como para nós também, de poder passar alguma coisa da nossa história aí no clube, né? Vamos começar então, lá do Liquinho, lá de trás, infância. Como é que era o Lico, molecote, guri? Como é que é a história do Lico do início ali de infância, começo na base? Como é que começou a história do Lico? Bom, eu era um menino que sonhava em ser, aos 9 anos, 7 anos em diante, né? Sonhava em ser um jogador de futebol. Esse foi sempre o meu desejo, né? Que eu procurei, né? Talvez não esperava tanto onde é que eu fosse realmente parar, né? Porque a gente não tem essa previsão, mas a determinação, a aplicação é que vai te levar a buscar a realização daquilo que você realmente deseja, né? Então eu fui um garoto voltado a jogar futebol, como vários craques foram, né? E que desde criança meu pai sempre incentivando como um desportista que também trabalhou no futebol amador aqui da cidade. Então ele tinha isso no sangue, né? De gostar do futebol, da época que eu ainda, quando engraxate na cidade de Imbituba, minha terra natal, e vendedor de banana frita na frente do Cine Marabá, quando sobrava um troquinho a mais que a minha mãe e meus pais me davam, eu ia assistir um matinê ao domingo e às vezes passava no canal 100 aqueles lances maravilhosos do Maracanã, de Garrincha, Sim. de Dida, de Gerson, de Didi, e aquilo me levava realmente a sonhar cada vez mais em estar lá um dia, quem sabe, né?
Até que eu comecei a assistir alguns jogos aqui do time profissional de Imbituba, e aquilo me despertou, assim, mais vontade ainda de ser jogador de futebol, porque eu vi grandes jogadores na época, assim, de perto, e inclusive na época, eu com 12 anos, eu assisti um jogo aqui do Metropol, não sei se você se lembra desse time Metropol, que representava o futebol de Santa Catarina e que jogou contra o Botafogo na época, um torneio que foi feito, e daí no jogo aqui eu vi um jogador chamado Madureira, que é daí do Rio de Janeiro, com a camisa 8 do Metropol, e esse jogador, pela sua habilidade, pela sua versatilidade, me fez eu me inspirar para jogar naquela posição com aquela camisa número 8, entendeu? Então foi esse o primeiro jogador que eu tive assim uma inspiração muito grande, além do meu irmão mais velho, Abenícios, que também jogava muito bem pelo time da casa, né? Então começou assim, até que surgiu, depois no amador, jogando futebol amador, calçando a primeira chuteira, né? Surgiu uma oportunidade de eu fazer uma avaliação, um teste na época que se dizia, no América de Joinville. O América de Joinville era um dos principais times do estado de Santa Catarina, comandado por um treinador que foi, eu acho que, o mais capacitado e vencedor de vários títulos por vários clubes de Santa Catarina, chamado Lauro José Búrigo, já falecido, que Deus o tenha. Então eu fui para o América no ano de 71, com 19 para 20 anos, levado por ele, junto com um amigo chamado Paulo Roberto, um ponta-direita que chutava muito forte, e lá passamos num testes e ficamos. Então eu iniciei a carreira como jogador profissional no América. Essa foi o início, né? Em 73 assinei meu primeiro contrato profissional, e logo em seguida, no meio do ano, apareceu o Grêmio Portalegrense, que me fez uma proposta por empréstimo ao América, e eu passei 6 meses no Grêmio, na época de Anchieta, de falecido Everaldo, de Picasso, enfim, né, de vários grandes jogadores na época que me serviram de muita experiência, né? E dali então eu comecei a minha trajetória. Retornei ao América, não deu certo. Você falou do Madureira, mas tinha algum desses craques já renomados que você, porra, se inspirava quando metia gol, por exemplo, na base, falar, pô, quero ser igual o cara? Tinha algum assim que você se inspirava muito no futebol, não? O primeiro jogador foi o Madureira como profissional, né? Depois, quando eu cheguei no América, eu conheci um meia-esquerda, um mulato chamado Veneza, também, que foi um grande amigo e que também já se foi, e que Deus o tenha. E esse jogador também foi o segundo jogador assim que eu me inspirei mesmo, pela classe, por ser canhoto, pela categoria. Na Copa de 70, eu assistindo a seleção de 70, né, que foi uma das grandes seleções que a gente teve, né, recheada de número 10, né? Porra, é mesmo, cara. E jogava Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Pelé. Então, essa seleção, um jogador assim me chamou muita atenção, que foi o Gerson, pela classe, categoria, o jeito de tratar bola, né? Pelos lançamentos, a visão de jogo. Então, esse jogador, além de todos eles, né? Enfim, né? Mas tirando Pelé fora, que era uma genialidade, né? Pelé é de outro mundo. Aquela seleção foi um encanto, né? Depois, em 74, eu passei a ter uma admiração pelo Cruyff, da Holanda, que foi um jogador assim, muito dinâmico, muito inteligente, um jogador que arrumava, controlava toda a seleção, né, da Holanda, e realmente foi um jogador que hoje, assim, eu até lendo sobre a história dele, ele sempre fala
na maneira de jogar futebol, que você joga com a cabeça e que os pés é que te ajudam, né? Verdade. Então as coisas assim, interessante, né? E depois eu tive a felicidade de jogar ao lado desse grande jogador que foi Zico, né? E Oh. que realmente foi um ídolo de todos nós, né? Mas teve outros grandes jogadores assim que me impressionaram muito pela dinâmica, pela categoria, pela visão de jogo, como Beckenbauer, como Falcão, né? Enfim, né? São jogadores assim que Essa seleção de realmente 70 que você citou, para mim, foi a segunda melhor da história. Que a primeira era de 81 e vestia rubro-negro. é, talvez talvez se Aquela ali, tivesse, pô, mas talvez se tivesse mais alguns rubro-negro nela, teria também sido melhor, entendeu? Que eu teria acho sido que melhor, verdade, verdade. o momento o momento daquele naquele ano e na formação realmente o Flamengo tinha que ser a base daquela seleção, né? Pelo momento de que quase todos os jogadores, né, É verdade. atravessavam, né, um momento espetacular e que sonha também, né, em servir a seleção brasileira, em vestir a camisa. Mas a de 70 do meio para frente foi espetacular. Espetacular. Você veio galgando, né, antes de chegar no Flamengo, você passou por alguns clubes, inclusive ganhou títulos, né, Lico? Conta pra gente aí mais ou menos essa história sua, essa trajetória até chegar no Flamengo. Você ganhou títulos, foi bem. Como é que foi? Quais foram os clubes, os títulos? Eu do América, eu fiquei 2 anos e meio no América, né? Tive um empréstimo, uma passagem pelo Grêmio em 73, retornei ao América. Depois o América caiu numa crise financeira muito grande e aí, então, alguns jogadores pegaram um passe livre. Na época, a gente poderia pegar depois de 3 meses de salário atrasado, né? E aí eu comecei a emprestar para alguns clubes de Santa Catarina. Aí, em 75, o treinador que era do América veio para o Figueirense para comandar o time num brasileiro. Na época, acho que era Roberto Gomes Pedrosa, que se falava. Era. E aí eu acertei a minha contratação com o Figueirense, né? E aí fiquei em 75, disputando um estadual, onde fomos vice-campeão, perdendo para o rival Avaí, e tivemos essa campanha muito boa no brasileiro, né? Em 75. Aí houve um desmanche da equipe, eu, como tinha o passe livre, emprestei para disputar o estadual ao Marcílio Dias de Itajaí durante 4, 5 meses. Depois eu tive uma proposta do Avaí, da capital, né? E aí acertei um empréstimo no ano de 76, 77, onde o Avaí fez uma ótima campanha no brasileiro, porque era um campeonato regionalizado e a gente enfrentou o Grêmio Internacional e vencemos o Grêmio, empatamos com o Internacional, tivemos aí um rendimento bom, eu, Renato Sá, Almir, todos os jogadores que saíram após essa competição para grandes clubes. O Renato foi para o Grêmio, o Almir foi para o Curitiba, né? Tinha o Veneza de quarto zagueiro. Então foi um ano muito bom. Aí, como eu estava para casar, em 78, eu vendi o meu passe e recebi uma proposta do Joinville, que foi já a fusão de América e Caxias, que se deu o Joinville, o JEC, né? Uhum. Então eu acertei um contrato lá em definitivo, né? E fiquei no Joinville durante 3 anos, de 78, 79 e 80, né? Onde fomos tricampeões e tivemos uma participação muito boa no ano de 79 no Campeonato Brasileiro, enfrentando times assim de porte já dentro do futebol, como Corinthians, como Santos, como Curitiba, Grêmio, Internacional, e eu tive eu acho que uma participação muito boa, onde despertou o interesse de alguns clubes
assim, de um nome maior, né, no futebol. E daí, de repente, apareceu o Flamengo, cara. O Flamengo apareceu no momento gostoso da minha vida, né, que eu tinha sido recém-artilheiro do time no estadual, e já tinha jogado contra o Edu, irmão do Zico, em 77. O Edu jogava no Joinville. Então, houve assim umas indicações por parte de algumas pessoas, como o Edu na época, como o Carlos Alberto, né, o lateral esquerdo e direito, que jogava comigo no Joinville e foi para o Flamengo. Depois teve o presidente Márcio Braga numa visita a um parente, se eu não me engano, em Joinville. E Tudo foi casou, assistir tudo um jogo. casando, né? Tudo conspirando a favor, né? Foi assistir a um jogo ali em Joinville e me viu jogar e também deu uma sugestão lá para o Cláudio Coutinho, enfim, né, a diretoria toda, que tinha um jogador com qualidade que poderia servir lá ao grupo, né? E aí foi onde veio realmente essa proposta do Flamengo ao Jack e que a gente participou lá. Isso já em 1980. 1980, início de segundo semestre, se eu não me engano, né? Segundo semestre. Então, assim, aquele, por exemplo, a galera fica meio confusa, principalmente os mais novos, aquele tricampeonato carioca de 78, 79, você ainda estava no Joinville. Em 80, sim. O que você chegou a disputar? Qual competição você disputou pelo Flamengo em 80? O Flamengo ele tinha recém ganho o título brasileiro de 79, né, para 80, isso. Né? O de 80. Você não participou dessa campanha do brasileiro? Não, eu assisti pela televisão, afinal, um jogo para ficar para a história, né? Um jogo muito com duas equipes, né, maravilhosas, técnicas, né? De um lado Reinaldo, Luizinho, Cerezo, do outro Zico, né? Paulo César Carpegiani, né? Júnior, Adílio, enfim, né? E esse zagueiro que entrou na live aí, tu conhece, Lico? Tal de José Carlos Moser? O homem que conheço, joga pouco esse cara, Lico? Ele foi junto assim com o Aldair, eu acho que os dois grandes jogadores assim na posição, né? Tô contigo, irmão. Que o Flamengo sempre teve bons zagueiros, né? Ronaldo Angelim, Fábio Luciano, teve Marinho, né? Que foi um grande zagueiro, falecido mesmo, Figueiredo. Enfim, lá atrás também já teve outro. O Juan também, Juan foi muito bom. O Juan, espetáculo, né? Enfim, né? Sempre teve bons jogadores. O Moser, ele aliava uma raça enorme, né? De jogar, de querer vencer, além da força física que tinha, da boa marcação, de recuperação. Eu acho que ele, o Marinho, mesmo sabendo da qualidade de Oscar e Luizinho na seleção de 82, mas Moser e Marinho eu acho que mereceriam também uma oportunidade. Isso. Eu concordo contigo plenamente. Concordo. Então, assim, ó, eu fui depois desse título que o Flamengo conquistou, o brasileiro, que eu fui para lá. O Flamengo estava numa excursão que acontecia muito na época, os clubes se excursionar para a Europa para participar de torneios, né? E que rendia uma grana boa, né? Então, eu me lembro que eu cheguei numa segunda-feira, fiz 2 treinos coletivos ao lado do Zico, que estava se recuperando de uma lesão no tornozelo. O time já estava lá na Europa, num torneio Ramon de Carranza, torneio de Cidade de Santander, né? Então, fez dois torneios participativos lá. E aí, de repente, no segundo dia, eu viajei com ele para participar dessa excursão, né? Então foi de um dia para outro assim, após esses 2 coletivos eu já estava embarcando para me juntar à delegação. No retorno da delegação, eu acertei um contrato com Eduardo Mota, num dos aeroportos que a gente parou, né?
E aí comecei a treinar, a fazer parte do grupo, né? Entrava em alguns jogos, como entrei lá no torneio, depois no campeonato carioca, né? Naquela ocasião, Lico, a intenção do Flamengo não era trazer você, óbvio, para ser o titular absoluto daquela seleção que tinha. Nem podia. Era de fato um cara para ser um substituto do Zico pela sequência de jogos, era isso a intenção? É, foi a informação que eu recebi, na verdade, né? Sério? É mesmo? É, Quem te falou, o Coutinho? porque o próprio Paulo César Carpegiani me falou isso depois e fala em algumas entrevistas, porque o Zico, às vezes, ele podia se machucar ou ser negociado, como estava para ser negociado na época para a Itália, se eu não me engano, Sim, né? a Itália já tinha Então, olho nele. eles procuravam um jogador com características parecidas, porque igual ou superior não ia existir nunca, não eu e nem ninguém, né, cara? É, ali não Então era humano, não. era mais para preencher, de repente, uma ausência dele, né? Então, Fortalecer como o eu jogava elenco. naquela. Era um fortalecimento do elenco. Ter opções no elenco à Exato. altura, assim, para. Para não ficar muito sem aquele jogador, assim, das características, né? De meia de ligação, que era, na verdade, o 10, o meia, que mais chamava atenção em todos os times de futebol, né? Era o 10. O 10 era o craque, o 10 era o inteligente, era o cara que pensava, que organizava, que tabelava, que fazia gol, né? E sempre foi o 10, né? E eu joguei durante algum tempo aqui em Santa Catarina na meia esquerda, na meia direita, na ponta esquerda, na ponta direita. Eu tinha essa maneira de característica, né? Mais fácil de me adaptar, né? E fiquei aguardando por um longo período até uma oportunidade, mas era realmente assim, analisando friamente, você tinha que respeitar os caras, né? Porque Adílio não podia sair, Zico não podia sair. Então eu tinha que esperar uma hora até que o Paulo assumiu como treinador, né? Depois de encerrar a carreira, e ficava treinando com a gente enquanto o time às vezes viajava para os jogos. E ele sempre me falava em várias oportunidades que eu ficasse me preparando para que numa oportunidade que eu tivesse para entrar na equipe, que eu pudesse entrar e render um futebol à altura daqueles que estavam jogando, entendeu? Porque se fosse muito inferior, também a galera ia pegar no pé e não ia aceitar, né? Então, assim eu fiquei. Por felicidade minha, o Paulo assumiu como treinador, sabe? E aí o Paulo foi saber, aqui em Santa Catarina, que eu estava joguei vários times na ponta esquerda, como no Avaí, como no próprio América, né? E aí ele começou a me colocar nessa posição para ver se encaixava um quadrado ali com Tita, com Adílio, com Zico e comigo, todos os meias para fazer essa movimentação, esse jogo mais técnico de chegar na área, entendeu? Através de passes mais perfeitos e que não perdesse muita bola para poder segurar, controlar o jogo, né? E aí foi dando certo, cara. Eu entrei no jogo contra o Campo Grande, dei o passe para o Tita fazer um gol, depois fiz o segundo gol de meia bicicleta. No próximo jogo era contra o Botafogo, aquele de 6-0. Aí já entrei Tem até a jogando. pergunta aqui do Carlos. Lico, você garantiu sua titularidade, foi contra o Botafogo 6-0? Exatamente, foi sim. Aí. Ali foi o jogo que eu me fixei realmente, que a torcida me O jogo da aceitou. vingança, né, Lico? O jogo da vingança. Tava entalado aí na garganta da galera há um tempão. O Flamengo foi lá e o Lico vai contar aí. Fala aí, irmão. Como é que foi esse jogo aí? É verdade. Existia esse score já de 6-0 que o Flamengo tinha tomado lá atrás, há alguns anos, né? E que isso, depois, no intervalo do jogo, quando nós já estávamos vencendo de 4-0, é que eu fiquei sabendo
E que aí o Zico ou o Júnior falaram que era o momento de a gente retribuir aquele score, sabe? E aí eu fui saber o porquê. É porque tinha uma faixa lá no outro lado, quando se subiu o túnel, a equipe, Caraca. e tinha uma faixa lá quando tinha jogo contra o Botafogo, dos 6-0, tirando onda em cima Sempre botava. do time, né? E que depois o Zico falando mais tarde, e já não aguentava mais ver aquela faixa ali, entendeu? Então aquele era o Aham. momento, pelo que o jogo estava caminhando, a gente ia voltar para o intervalo, né, do jogo, e só faltavam mais 2 gols para Pô, final, maneiro, cara. finalizar o 6-0. E aí a torcida começou a pedir, a gente fez o quinto, né, de pênalti que o Adílio sofreu e o Zico bateu e marcou. E aí o 6º gol veio do Andrade com a camisa número 6, né? Um golaço de fora da área, Pô, aos foi. 43, 44 minutos, cara. Já estourando o jogo, já ele guardou, cara. Porra, Então sensacional. aquilo foi de uma emoção, de uma, sabe, grande assim de alegria por parte do torcedor e por parte de toda a equipe, né? Porque aí retribuiu aquele score, né? Depois que você chegou no Mas eu Flamengo, que você jogou, ainda teve um empréstimo nesse meio tempo novamente? Te emprestaram novamente? Antes de você voltar ou não? Foi depois que eu, direto? depois que eu entrei no time, não. Eu fui emprestado em 80 mesmo, no É. segundo semestre, para disputar o brasileiro pelo Joinville, porque eu não estava jogando, entendeu? E eu já estava com a idade de 28 anos, e daí o presidente do Joinville foi lá, porque o time caiu um pouco de produção e tinha um brasileiro pela frente, e daí foi me pedir para o Flamengo me emprestar. Eu, como precisava jogar e via que na minha posição ali de meia não teria, naquele momento, condição de entrar na equipe, porque a equipe estava formada, vinha de conquista de títulos, e os jogadores eram fora de série, realmente. Tanto Adílio, como Zico, como Andrade, enfim, né? Então, eu queria jogar e aí eu aceitei a proposta de vir por empréstimo para disputar o brasileiro pelo Joinville, né? Aí fizemos um campeonato muito bom, eu fiz um gol do Fantástico contra o Internacional, e depois, no meu retorno após o empréstimo, é que o Dino Sani assumiu e eu fiquei no grupo de jogadores, né, para fazer parte. Foi daí é que começou, e o Paulo encerrou a carreira, ficou como auxiliar do Dino Sani, e que me orientava muito, e eu devo muito ao Paulo César Carpegiani pela confiança que depositou em mim, pelas orientações que me passou, e também por ter me colocado na equipe para ser realmente titular depois do jogo contra o Botafogo, sem dúvida alguma. Você Aceito chegou. também Ah, pode falar. Assim? aceito também pelo grupo, né? Pelo grupo de jogadores que Muito importante, isso aí. Que a galera te abraçou, né? exatamente. A Aí, galera foi também importante. um grupo sensacional, né, Lico? Dificilmente vai se montar um outro time com aquele grupo que tinha o Flamengo, né, cara? A união que tem até hoje, né? É uma união que perdura até hoje, bem bacana mesmo, histórica, né? Cara, em É, 81, aí vem, porra, aquela semana, aquele período curto e de vários títulos, né? A gente não pode esquecer da Libertadores, que começa já com polêmica. Aquele jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Você jogou aquele jogo, não jogou? Que deu aquele não, problema todo, right ou não? eu tava no banco de suplentes, né? Eu estava acompanhando, estava junto, mas presenciei, porque eu estava dentro do campo, né? Na, Sim, rapaz, aquele na, jogo na ali foi reserva, na também. reserva. Aquilo é uma estupidez, né, que fazem às vezes com o futebol, né, cara? Como fazem agora com esse tal de VAR, né? Isso aí demora, atrasa todo jogo, esfria todo jogo. Tira o brilhantismo da coisa, né? Futebol é justamente. Não, ele descontrola todo a motivação de um jogo, né? A coisa tem que, quando você vai adaptar algum sistema, seja em qualquer situação, né? Não só no futebol, você tem que testar, deixar ele bem pronto, né? E entendeu? E
e colocar para que ele se resolva em poucos segundos, né? Não ficar, vai e volta, não é, então não devia ter deixado como estava, né? Ô, Lico, Então, eu vou mandar processar o Moser. Ele botou primeiro aqui que você joga muito. Beleza, jogava muito, fera demais. é, Mas ele vendeu um peixe pra gente aí do tal do El Bigodon. Pô, tu é. aparece hoje sempre. Ô, Moser, cadê o bigode do homem, Moser? Ele falou que você chegou lá com a calça. Como é que era o nome? Boca de sino? Um Não é só eu, cabelão, bigodão. a, Porra, falou aí. a, a época era todo mundo boca de sino, não era só eu, né? É, o Eu Moser vou, é filho da. mas eu vou dizer para ele que quando eu iniciei no América de Joinville, eu tinha uma calça comprida pela canela. Era Oi, pior do que Moser. aquela. Aí, Moser, a declaração bombástica aí. Essa tem que ir pro Fantástico, filho. Porra, Era aí. pior do que aquela. Tem que botar, Mas porra, Lico. E tem que mandar foto, é, Lico, pra gente botar no Instagram essas paradas. Você não pode perder essa oportunidade. Não é não, Moser? o bigode até era para demonstrar um pouco que a zagueirada, como batia muito na época, não era que nem Ah, hoje, mas entendeu? O Moser não batia, não, o Moser. O Moser dava Não, pancada também? Hã? o Moze jogava e era firme também. Porra, tem o Tem uma quê? história do Moze, É. tem uma história de Moze que nós, quando chegávamos para o treino, que já era gostoso demais treinar com aquela turma, aquilo é que era um prazer grande de estar. Por isso que o time foi tão bom, porque tinha vontade e prazer de treinar. Aham. Então, quando nós estávamos treinando, quem chegasse meio atrasado, assim, não no horário, mas por O último, último a chegar. Aham. entrava na roda do bobinho, entendeu? Ih, E cara. todo mundo gostava era do Moser na roda, porque ele dava uma voadora, Rapaz. ele, ele, Aí. ele dava uma voadora ali, ele dava outra ali, entendeu? Mas Porra, a, tá mas, mas, doido. mas a turma era tão que ele ia fazer isso, então nem dominava a bola, era tudo de primeira, sabe? É de E, primeira, né? e, e ele ficava se arrastando um certo tempo Pô, imagino, no cara. bobinho. É, cara, Pô, o homem não era fraco, não. Mas porra, era, não. mas Aí, era assim botou que é verdade aí. mas era um jogador fantástico, né? Mostrou isso, de uma personalidade como todos, né? Muito forte, e que empurrava o time para frente pelo modo de jogar. Tanto ele como o Marinho, quando a coisa estava meia difícil, os dois iam lá resolver realmente numa cabeçada, né? Porra, que Ou dupla, né? num chute. Era um espetáculo de jogador, né? Essa dupla aí, para mim, Marinho e Moza, foram dois grandes zagueiros que até hoje eu tenho assim como a maior injustiça que eu vivi, que eu posso assim entender no futebol é que esses dois não têm jogado junto numa seleção brasileira, sem dúvida Pô, alguma. é verdade, cara, verdade. Pô, e a final, Lico? Com Cobreloa, o que que você lembra daquele jogo? Cara, por que que você não deu uma porrada no tal do safado lá? Deixou o Anselmo dar, rapaz. Era você que tinha que dar uma paulada naquele cara, rapaz. Como é que foi? Como é que Era, foi aquilo ali? Como é que foi? é que nesse jogo, já o terceiro jogo, eu não participei, né? É, Mas, tá fora. mas era assim, mas Alan, assim, ó, eu quando, antes de chegar ao Flamengo, eu vi assim, escutava muitos jogos da Libertadores, como o Internacional, como, enfim, né? Várias equipes. E naquela época, para se ganhar uma Libertadores, você tinha que saber como jogador que você ia enfrentar esses argentinos, esses sul-americanos aí, e que sabia que ia apanhar mesmo, ia levar porrada, entendeu? Entendi. Porque eles Era davam guerra. Guerra. eles davam um valor tremendo para essa competição, e os clubes brasileiros eram mais leves, né? Mais técnicos em jogar futebol, né? Tratavam mais de jogar na bola do que dar essas pancadarias, essas pancadas que eles davam de anti-futebol, anti-profissional, né? E que, às vezes, a gente tinha que enfrentar, né? E a gente não foi diferente. Para ganhar, a gente teve que apanhar um pouco, né? Eu fui um dos que infelizmente, sofri uma lesão grave na vista, o adílio no supercílio, né? Mas porque a gente enfrentou uma situação lá no segundo jogo muito complicado para eles lá na época, né?
do país, né, que passava por um momento crítico, político, e aquilo foi assustador realmente para a gente no vestiário, sabe? Quando a gente chegou, quando a gente saiu. E o Tito até lembrou um jogo contra o Peñarol, se eu não me engano, ou ali na Argentina, ou lá no... E que ele passou por essa mesma situação, jogando pelo Grêmio, né? E os caras empataram com 6 jogadores em campo, porque ele viu que se ganhasse, eles não sairiam de lá, né? Então, tinha isso na época, porque não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, de pega o lance aqui, pega o lance ali em cima, né? Para ver uma falta desleal e ser punido o jogador, né? Mas eu acho que no terceiro jogo, o time mostrou a qualidade técnica, né? A minha saída fez com que o time se reforçasse mais no meio de campo com a entrada do Leandro e o Adílio para a ponta esquerda. Só um gênio então, para pensar naquilo ali, né? O Carpegiani foi cirúrgico, né, cara? O Paulo César, exatamente. O Paulo César era um jogador, como jogador, era um crânio, né, cara? Sim. De enxergar o jogo. Então, a visão dele fez com que ele optasse por essa entrada do Leandro ali, que deu mais consistência e controlou mais o jogo, e aí deixou que o Zico lá na frente, com o Adílio, com o Nunes, com o Tita, resolvesse a parada, né? E o Zico, numa noite de gala, inspirada, fez mais 2 uma, golaços, né? Mais uma noite de gala, né? Que o cara... Mais uma. Então, foi assim, né, cara? A gente contribuiu até onde deu. Não deu, infelizmente, mas foi o importante era que o time vencesse. A gente estava ali. Quem está mandando um abraço aqui é o Marcelo Bugica, ex-centroavante do Mengão aí também. O Eliomar, o Eliomar botou aqui, ó. Mário Soto Carniceiro, mereceu aquela porrada. Aí mereceu. O Moza falou o seguinte, cara. A única maneira de parar um craque como você, Lico, é daquele jeito que eles fizeram mesmo, porque senão era toda hora na cara do gol, filho. E o Carlos Rocha botou, Anselmo ficou na história com aquele belo soco no Mário Soto. Podia ter seguido carreira, inclusive, no boxe aí, porque ia dar bastante certo também. Então, o Anselmo chegou o Anselmo respondeu por nós, né? Todos nós, cara, né? E eu acho que ele fez a coisa certa, assim, talvez para a profissão não é legal, né? Mas o cara que fez isso, esse tal esse zagueiro aí que deu essas porradas, ele só manchou o nome dele no futebol, né, cara? Foi mesmo, atleta, ficou marcado com... O futebol é para você mostrar classe, categoria, domínio da bola, né? Ser inteligente, comandar uma equipe, né? Mostrar que você ganha porque você é bom jogador, não porque você dá porrada, né? Isso aí é anti-futebol, né? Verdade. É. Show de bola. Mas... E a comemoração também da Libertadores, muita gente diz que foi a comemoração que vocês, que até então era algo inédito, né? A gente já ganha o Brasileiro, veio Libertadores, porque o Mundial mesmo não teve como comemorar muito, né, Lico? Tava lá em Tóquio, né, irmão? Mas Libertadores diz que parou tudo, né? Diz que foi fera demais a comemoração. Essa torcida aí é encantadora, né, cara? Não tem como, né? Você vai no Maracanã, mesmo você sendo torcedor de um outro clube, você se apaixona pelo encanto dessa torcida, né? Ela passa uma vibração, uma energia tão bonita, ela dá um espetáculo dentro do Maracanã. E nas ruas, quando é vermelho e preto, que ela toma conta após conquistas, isso te traz umas lembranças gostosas, como foi essa da Libertadores, né? E o time todo desfilando, né, no carro de bombeiros, e a torcida ali saudando. Então, é maravilhoso realmente. Mas eles merecem, sabe? Porque eles têm uma paixão, um amor tão grande por esse clube, né, cara? E cabe a nós realmente jogar com o máximo de esforço, com o coração, para dar esse prazer, essa felicidade para eles, né? E aquele time, eu acho que
por um longo período que se manteve, deu muitas alegrias a essa nação, e por isso é um time que ficou para a história, marcado para a história, os maiores títulos da história do clube, sem dúvida alguma, né? E eu, por fazer parte, me sinto honrado e agradecido por todos os jogadores, por todos que lá contribuíram com a minha estadia, né, de estar presente, e aos meus pais que me incentivaram sempre, né, a minha família, enfim, né, então, minha esposa, que na hora das pancadas, ela que cuidava de mim, né? Então, Na hora que na hora que o celular dá ruim aí, é ela que empresta o celular até hoje. Também. Então, Lico, Maravilha. cara, o que é entrar num Maracanã repleto de torcida rubro-negra? Qual o sentimento daquele bafo, daquela torcida? Aquilo ali realmente faz você buscar um algo a mais, te motiva a ser um jogador até acima das expectativas e da média? O que essa torcida pode fazer em prol do Flamengo? Porque ela mesma não sabe, às vezes, a força que tem. O que é entrar no Maracanã lotado? Você que viveu muitas vezes isso, irmão. Por mais experiência que você tenha e frieza para jogar um jogo no Maracanã, que é o palco mágico, né, de todo futebol brasileiro, né, onde todos os jogadores gostariam de estar presente, né? Então eu vejo que todo ser humano ele é movido à inspiração, à motivação, né? E o jogador de futebol não é diferente, né? E aquela massa rubro-negra, ela te inspira isso. Ela te dá essa injeção de boas energias, de você brigar, de você querer que ela vibre o tempo todo, entendeu? Então você busca isso por dentro de você, né? E uma das coisas que eu guardo muito assim na minha lembrança e recordação é quando o time saía da concentração e estava chegando no Maracanã, pela janela eu observava os torcedores, aquela multidão, né? De rubro-negros com bandeira, e ali tudo misturado, rico, pobre, né? Não tinha essa distinção, né? E aquilo me levava, mesmo que eu já tivesse motivado para jogar, porque o time era um time motivado para isso, né? Pela cabeça de cada jogador, mas eu me reforçava e duplicava ainda mais, querendo dar um retorno para aquelas pessoas como atleta, entendeu? O meu esforço, com a minha luta, o meu suor. Então, eu sempre fiz isso, mesmo, sabe, às vezes não tendo as condições necessárias, que às vezes você joga, como eu joguei às vezes com lesão também, com contusão, né, que não estava bem curada, e fui culpado por isso, mas eu me dava ao máximo e talvez esse meu esforço, essa minha garra, essa minha determinação tenha caído na graça do torcedor rubro-negro. Mas é empolgante, ela é espetacular. E aí vem um tal de Liverpool lá da Europa, vem um Liverpool soberbo, cara, ganhando todo mundo, um rolo compressor, um timaço do Liverpool, 1981, e tem um time, porra, que despontou, ganhando um Brasileirão, um time que vinha sendo formado, ganha o Brasileiro, ganha estadual no ano seguinte, ganha Libertadores da América e vai decidir com um tal desse Liverpool. Conta pra nós essa história aí, Lico. Você que tava lá, meu irmão. Como é que foi esse negócio? Conseguiu dormir naquela noite? É um momento assim que passa um filme na tua cabeça, né? Como jogador lá atrás, garotos, que sonhava, né? Tanto é que depois da partida eu agradeci, fiquei por um momento, alguns minutos assim, em agradecimento a tudo que eu passei, aos meus pais, né? Aos companheiros que me ajudaram, né? A torcida rubro-negra que estava naquele momento torcendo por todos nós, pelo grupo, entendeu? Então foi um momento assim de agradecimento após o jogo, né? Mas a gente estava preparado, sabe?
time muito preparado para vencer as partidas difíceis, né? Porque era uma equipe que tinha um grupo de jogadores muito assim técnicos, né? Eram todos capacitados de recursos técnicos impressionantes aquele time, sabe? E quando você junta um grupo coletivo, que um torça pelo outro e que quer o bem do companheiro, e mesmo que fique no banco de reserva, mas está ali torcendo pelo sucesso, né, do companheiro. E aquele Flamengo, ele foi assim. E todo clube vencedor que conquista títulos é assim. Esse Flamengo de hoje é assim, entendeu? Até no jogo da Libertadores, que não estava jogando bem naquela partida, e que por uma infelicidade, eu digo até do treinador do River Plate, o Gallardo, que mexeu nos 2 jogadores mais importantes da equipe, que controlavam o jogo. Mesmo cansado, você não está perdendo o jogo, você não precisa mudar, arriscar para ver se dá certo. Futebol não é que você aperte e venha na tua cabeça, pô, vou tentar dar certo. Né? Enquanto não está perdendo, você deixa quieto que o time está bem. E por uma felicidade do Flamengo, ele mexeu, não foi feliz, e o Flamengo, como é um time que vai buscar até o final do jogo, conseguiu, numa jogada do Arrascaeta, que brigou por uma bola com o Prato, ganhou. Uruguaia, né? Aquela raça uruguaia. Cara. E foi lá dar um passe para o Bruno, e depois dar um passe de carrinho, que jogador nenhum faria aquilo, se atirar para dar um passe para dentro da área, entendeu? Então o Flamengo ganhou ali, que perturbou os caras de uma tal maneira que no segundo gol os caras deram de graça pro Gabriel fazer, né? Gabriel já não gosta, né? Uma moleza daquela quicando assim, botou para dentro. Bem como centroavante gosta. Mas voltando lá ao título mundial, foi um jogo assim que eu digo que foi o jogo mais perfeito que o time fez. De toda a sua trajetória, da minha concepção, porque não houve erros da equipe, sabe? A equipe jogou com uma maturidade, com uma tranquilidade, mas assim, sabendo buscar o gol no momento certo, sabendo segurar, controlar o jogo depois de ter feito os gols. Não precisou se arriscar para fazer 5, 6, porque eles também não se abriram, porque se eles se abrem e vêm para cima, poderia eles sofrerem uma goleada histórica, porque era um time que estava pronto para vencer. E o Zico, numa tarde também monstruosa, deu 2 passes com a mão para o nosso grande artilheiro das decisões fazer 2 golaços, entendeu? Grande Nunes. Então, assim, foi uma participação coletiva espetacular da equipe, sabe? E eu digo que foi a partida mais perfeita, que mostramos para aqueles ingleses que antes do jogo não se ganha jogo sem jogar, sem achar que você é melhor do que o adversário porque está batendo tamborim, cantando pagode, e você, né, se achando que é o bicho-papão. Então serviu de lição para eles naquele jogo, com certeza. Mostramos para os ingleses que isso aqui é Flamengo. Pô. O Flamengo é assim. No peito, ó. Isso aí, irmão. Então foi. O que você ficou mais ansioso quando você lá atrás soube que você iria para o Flamengo? Porra, time campeão brasileiro, caramba, que tinha Zico. Ou mais ansioso na véspera do jogo do Mundial? O que bateu mais ansiedade em você? No Mundial. Eu imaginei. Mundial, e para dormir? Mundial porque... E para dormir? Para dormir na noite antes, como é que é, cara? Te perde um pouco do sono realmente, né, cara? Porque é o momento que você vai estar jogando toda uma trajetória da tua vida num jogo, né? E que ficará marcado para o teu currículo, né? Na tua carreira, né? E talvez não tivesse outra oportunidade que nem aquela, né? Então tudo isso aí você imagina, né?
e aí te traz um pouco de ansiedade, porra, sabe, de querer jogar logo para ver se decide. Então, é uma energia assim que te realmente mexe contigo, sabe? Um título mundial assim, um dia anterior. Quando eu fui para o Flamengo é porque eu já era um jogador maduro, né? Assim, um pouco experiente, aos meus 28 anos. E o futebol sempre foi a minha alegria de jogar, né? A bola sempre foi o meu brinquedo predileto, sabe? Então, até hoje eu gosto de jogar bola. Eu não posso, mas às vezes eu insisto em jogar um pouquinho, sabe? Porque, porque a bola foi um brinquedo na infância e ela é tão bonita, a bola em si, né? De quando você faz um gol espetacular, sabe, com categoria, com classe, que ela vai lá na rede, malha, e tudo aquilo ali é um espetáculo, né? Uma arte, né? Então, eu tenho isso comigo, assim, que os grandes jogadores que fizeram da bola essa profissão de saber acariciar, ter um carinho todo especial, que por isso que eles foram grandes jogadores realmente, né? Não maltratavam a bola, né? Então, eu penso que quando eu fui para o Flamengo, eu era mais um jogador para ser testado, para ser, sabe? E que dependia de mim. Lá não, lá no Mundial dependia do grupo, né? Do time todo, né? Verdade, E então te traz essa ansiedade realmente. Mas o time foi muito, muito coletivo durante todo esse período de conquistas, né? E que dificilmente um outro clube vai chegar a conquistar tantos títulos em pouco tempo, né? Como foi aquele Flamengo de 81, e que não tem lugar de jogador nenhum naquela equipe. Porque um time se faz quando tem 11 peças que se afinam e que se entendem, que sai um jogo coletivo para ir buscar os títulos como foi, como também não tem hoje nenhum jogador que entre nesse time do Flamengo. Ele está pronto, não precisa de mais ninguém. verdade. Entendeu? Se botar uma peça que não é o mesmo futebol, porque nada é parecido, características elas são semelhantes, mas não são parecidas. De repente desvirtua um pouco, como foi o Flamengo nesse jogo contra o Liverpool, que estava dominando o jogo com aqueles 11. O Jesus foi dar uma mexida para buscar um pouco mais de ofensividade com o Vitinho e com o menino lá na frente, e desmanchou um pouco do meio-campo dos cuidados, entendeu? Mas ele arriscou, tudo bem, futebol se arrisca, com coragem. Mas já não é a mesma coisa, entende? Então, às vezes você escuta assim, alguém querendo fazer comparações, mas não tem comparação. O Internacional de 75 era aquele time ali, não tinha ninguém para entrar no time do Internacional. E assim foram Cruzeiro, sabe, São Paulo, de Raí, enfim, né? E Santos. Sendo bem direto, Santos de Pelé, o Flamengo de Zico, quem era mais afiado, mais afinado para jogar futebol? Quem você acha que foi um time mais completo? Santos de Pelé foi o primeiro. Acho que foi o primeiro, foi o que ditou o ritmo. Você acha Santos que o segundo melhor, então você acha que o segundo melhor time da história foi esse Flamengo de 81? Flamengo de 81, que hoje, se jogasse hoje, ganharia tudo de novo. Só ia entrar as condições físicas um pouco melhores, as condições em todos os aspectos, mas a qualidade técnica desse grupo era incomparável. Você acha que se jogasse em condições iguais o Santos de Pelé e o Flamengo de 81, você acha que o Santos de Pelé ainda prevaleceria? Não, aí eu não sei. Mas ele foi sendo o primeiro e por ter o Pelé, Pelé, né? Verdade. E na hora que ele quisesse jogar, o dia que ele quisesse jogar, o mulato, ele fazia a genialidade. Rapaz, ia ser um negócio de outro mundo, ver Pelé de um lado e Zico do outro, hein, cara? Porque o Zico, quando ele cismava de jogar também, o Zico foi um jogador que quando estava difícil,
a partida, ele fazia ela se tornar fácil, entendesse? Você cavava uma falta lá perto da área, não teve nenhum jogador na história mundial com tanto talento e maestria para bater falta que nem o Zico. Não, o Zico é o maior de todos os tempos. Eu dentro de campo, quando saía a falta, eu tinha quase que certeza, confiança de que sairia o gol. Tamanha era a confiança. Porque a gente entendia a determinação dele nos treinamentos, de ficar lá, a perfeição que ele adquiriu, né, e que mereceu tudo isso aí que ele recebe hoje de elogios, sabe, grande jogador da época. Então, foi o Pelé porque foi o Pelé. Né? Mas se tivesse um confronto entre os dois, era bonito de ver. Pô, bonito, Ia ser bonito de ver. Pena que a única oportunidade eles jogaram junto, né? Que foi em 79 ali, que foi Zico e Pelé naquele jogo festivo ali, né? Foi bem bacana também. Verdade. E, cara, você acha que o time atual do Flamengo tem potencial? Não estou comparando times, não dá nem para comparar. O time de 81 para mim é incomparável. Ponto. Falando de agora, 2020. Esse time atual tem como ultrapassar, em termos de quantidade de títulos, os feitos desse time de 81? Você acha que tem capacidade, por exemplo, de se tornar bimundial, trimundial? Tem esse potencial, esse time do Mister? A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, né? Devido a essa situação, né? De paralisação, né? Como é que os clubes vão segurar essa potência toda de salário, né? Que hoje um jogador recebe, né? Não sei se os clubes vão aguentar tudo isso, né? Devido a essa situação. Mas o Flamengo de hoje é um time que tem um futebol moderno, né? Um futebol que te encanta, um futebol que busca realmente o gol, que é o objetivo, e tem que ser, numa equipe de futebol, você saber controlar o jogo com a bola no pé e buscar sempre, no momento certo, o gol adversário, entendeu? Para que você tenha o controle e não corra risco, né? De um contra-ataque, ou enfim, que o adversário tenha. Mas é um Flamengo assim muito bem comandado, um Flamengo muito inteligente para jogar, né? Como era aquele Flamengo pela qualidade dos jogadores. Hoje é a qualidade dos jogadores, mas eu acho que tudo tem que ser assim reconhecido a esse grande treinador, Jesus. Ele, para mim, foi o grande jogador desse time, entendeu? Porque o Flamengo há muito tempo não ganhava quase que título nenhum, passaram vários treinadores aí consagrados no Brasil, mas que não deram dinâmica nenhuma de jogo também, pouca coisa se fez, né? E ele veio com uma ideia inovadora, com uma capacidade de enxergar e de tirar proveito de todos os jogadores, botou para trabalhar, independente de quem era medalhão ou não, fez funcionar a equipe coletivamente, e tá aí os resultados, cara. Os caras abraçaram, veio jogadores experientes e de qualidade técnica muito boa, como o Rafinha, como o Felipe Luiz, como o Gerson, né? E aliado aos outros jogadores. Então, eu acho que foi uma montagem dele, né? E que tem o grande mérito de a equipe estar hoje nesse patamar que está. Jesus. Outro patamar. Até uma pergunta legal, se você pudesse hoje, coisa de maluco, né? Pegar 2 caras desse time atual e levar para jogar naquele time de 81, tecnicamente, quem você acha que tem qualidade para, de repente, integrar aquele elenco de 81 nesse time de hoje do Flamengo? Bom, para entrar no time, só se alguém se machucasse, porque não tinha ninguém, porque o time tinha uma... É verdade. É verdade, aquele time... O time já estava, o time ganhava tudo, o time estava afinado, o time se conhecia por olhar, foi um time formado, desde infantil, juvenil, juniores, sabe? Entrou eu num time com as características iguais a de alguns jogadores habilidosos, versáteis, né?
A gente vê que o futebol ele vai se renovando, vai se inovando. Hoje tem jogadores espetaculares nesse time. Eu acho que todos eles são jogadores muito bons, né? Mas se você mudar uma peça, entrar com algum jogador naquele time, de repente aquela sintonia e aquele Sim, sim. conjunto não seria o mesmo, entendeu? Porque as características eram diferentes, Eu sabe? digo mais para Mas integrar elenco, para integrar é, elenco, para botar hoje, lá para. Ah, hoje o time do Flamengo, ele é um todo, ele é muito coletivo. Então, se eu citar aqui o Bruno Henrique, eu deixo de citar um Everton Ribeiro, eu deixo de citar um Gerson, sabe, um Gabriel que é o artilheiro, um Felipe Luiz, um Rafinha, um Rodrigo Caio, todos excelentes jogadores, né? Espetaculares. Então, eu acho que é o coletivo que faz a força de um time vencedor, sabe? É o coletivo da qualidade somada à aplicação, à determinação, é que aparece um time vencedor. E quando você tem 11 times que encaixa, que a torcida já decora, pô, tomara que segure esse pô, por um longo verdade, tempo, verdade. para ganhar muito mais títulos, né? Que eu acho que tem essa capacidade, porque a maioria são jogadores novos, e que tem uma carreira aí importante pela frente, e a gente tá aí na torcida, cara. Minhas filhas torcem muito pelo Flamengo, né? Ah, legal, legal. E a gente tá aí torcendo para que eles tenham esse momento deles também vencedor, né? O nosso já foi, já passou, a gente sabe disso, mas a gente Passou não, defende aquele. passou. Que passou, rapaz? Não, o Passou não, tá momento de aqui, ó. jogar. Porra, eternizado nos nossos corações, tá É, doido? não, Nunca vai eternizado passar. tudo bem, né? Mas o Pô, a vida é sempre momento, né? Então, verdade. cada um tem o seu momento e eu desejo que eles continuem assim, com todo sucesso, né? Então, Lico, em 80 era Zico. Galera, pô, era Zico, lógico, sem tirar o mérito de todo mundo, mas era conhecido como a era Zico. Esse time de hoje é a era o quê? Era coletivo, era mister, era Bruno Henrique? Como que você acha que deveria se denominar esse time do Flamengo de 2019 e 20? Como que você denominaria? Era mister. Era mister. Porra, show. Então 80 era Zico, 2019 era mister. Isso, sem dúvida alguma. Porra, show, irmão. Show. Perfeito. Perfeita colocação. Tô contigo nessa também. Aí voltando aqui pro nosso script, tu ganhou brasileiro de 82 contra o Grêmio, certo? Certo? Ganhou aqui, E o que você estava 83 presente. contra, Não, e maior 83 contra, contra o Santos, isso. Só que eu não joguei a final. não jogou a final. E foi o jogo com o recorde de público de todos os Sim. tempos do Maracanã. Né? Que Tava foi, lá pô, mas assistindo, também tava lá, né? E tava cheio o Isso. negócio, né, Lico? Tava cheio, tava bonito. Tava saindo Tava gente com pelo gesso, ladrão esse dia, né? Hã? tava com gesso na perna, cirurgia no joelho. Só pra variar, né, Lico? Porra, essa Não, mas faz cirurgia parte. Mas faz faz parte, parte, né, cara. A irmão? profissão é assim mesmo. Tranquilo. Você fez o quê? Você fez 2 cirurgias no joelho? Fiz 3. Foram 3, né? É. Entendi. Cara, bem direto. O que o Flamengo hoje, até hoje, representa na sua vida? O que você mais sente falta de Flamengo hoje? Quando você pensa em Flamengo, qual é a sua maior saudade? Eu sinto falta de treinar com aquele grupo. Treinamento. Bate Tomar um aquela café, saudade, né, cara? tomar um café e ir pro treino, encontrar aquela turma toda lá, sorrindo, alegre, contente de estar ali, sabe? Porque o futebol é alegria e prazer, com respeito cada um pelo outro e dando o máximo de cada um. Então, eu sinto falta de chegar lá na Gávea, de treinar, voltar, almoçar, descansar. Então eu queria fazer um bate-pronto com você, Lico. Fazer umas perguntas rápidas. E você também de ping-pong aí já manda a resposta rápida também. Qual foi sua melhor atuação pelo Flamengo, segundo o seu ponto de vista? Uma partida contra o River Plate na Argentina, 3-0 para o Flamengo.
1981? Não, em 82, eu acho que foi a segunda Libertadores que nós participamos. Ah, tá. Eu 82. 3 até, a 0? até 3-0. Eu fiz o primeiro gol, dei o passe para o Zico fazer o segundo e iniciei um contra-ataque no terceiro gol com o Marinho, que ele cruzou para o Nunes e o Nunes fez o gol. Então, Pô, aquela acabou com o jogo, partida, hein, filho? Acabou com o eu jogo, estava né? vendo Você até. foi o dono. Ontem apareceu no YouTube, por sinal, até eu vi o jogo todinho e por isso eu É me mesmo? analisei, por incrível que pareça. Ah, E aí eu, maneiro, cara. eu vi esse jogo e eu acho que foi uma atuação muito boa de toda a equipe, mas a minha eu acho que foi a melhor. Ah, legal. Qual foi o gol mais bonito que você fez vestindo a camisa do Flamengo? Eu tenho dois gols que eu sempre digo que não foi só um. Um primeiro foi contra o Fluminense no Maracanã, numa tabela com o Zico, com o Adílio, com o Tita, e eu dei um drible no Edinho e fiz o gol cobertura no Paulo Vitor, meio sem ângulo. Então foi Ah, um gol. foi esse que acho que É, foi o Tito ou o Moza falou, inclusive, que você pegou sem ângulo, um golaço. isso, foi um golaço porque a bola saiu da defesa com o Raul, com o Figueiredo, e não houve nenhum toque de jogador nenhum do Fluminense. A gente foi trabalhando essa bola e chegando até a conclusão. E o segundo gol foi num jogo contra o São Paulo no Morumbi, que foi tido como o jogo do ano, 4-3 para o Flamengo. Nós saímos perdendo de Jogaço. 1-0 e que nós viramos para 4-1 até o jogo. E eu fiz o segundo gol numa tabela espetacular, maravilhosa, com o Adílio, de 4 toques. E eu fiz também por cobertura em cima do Valdir Pérez, no espaço curto Na de entrar ocasião, numa defesa. E que hoje dificilmente a gente vê esse tipo de jogada, uma tabela, entendeu? é verdade, É verdade. tão Você rápida. gostava de cobrir goleiro, né, filho? Você não era mole, não, né? Porque a situação oferecia para que eu desse por cima, né? Ele Aham, saía embaixo, né? Aí eu tinha aham. em cima, né? Pô, Mas só isso pra tudo, quem tem, mas só pra quem tem recurso, né, filho? Só pra quem tem, pô, só pra quem tem é, recurso. além do recurso, precisa você antever a jogada do É, adversário, né? Que ele vai verdade. pretender fazer, você tem que levar para aquilo, né? Que ele pensa que você vai fazer, mas que você já está com a segunda ideia na cabeça para fazer a segunda, entendeu? Plano B, plano B. Tem que ter o Plano plano B, B. senão. E qual o É gol isso mais aí. importante? Qual o gol mais importante? Você decidiu, tal, tal. Qual foi o gol mais importante da tua passagem pelo Flamengo? Foi contra o Campo Grande, lá em Ítalo de Alcima. O Flamengo, Mas para qual? chegar até para disputar a final do Campeonato Carioca contra o Vasco, ele tinha que passar por aquele jogo. E nós estávamos perdendo de 1-0 e eu entrei, faltava 20 minutos. Campo Grande tinha uma Caraca. excelente equipe. É. E eu entrei, recebi um passe do Andrade, driblei um zagueiro e dei o passe para o Tita empatar. E depois, aos 43 minutos, num cruzamento do Edson, se eu não me engano, eu disputei com o goleiro e fiz um gol de meia bicicleta que deu a vitória ao time. Senão a gente estaria fora daquela final, se eu não me engano. Meu Deus. Caramba, É, que sensacional. e ali a torcida começou a gritar o meu nome pela situação da jogada, né? Então foi um jogo assim muito. Eu acho que foi o jogo mais marcante realmente que eu tenho na minha cabeça. Qual foi o cara que melhor marcou o Lico? O cara mais chato, que não deixava você andar em campo. Quando tu enfrentava esse cara, tu falava, pô, lá vem esse chato de novo. Quem era esse cara? Nenhum, porque eu não deixava eles me marcar, eu saía fora. Ah! Arisco, né? Vai dar mole, né, Lico? Se eles Pô, quisessem, eles tinham que correr atrás de mim. Eu estava na ei, meia, estava na ponta direita. Não tinha, não, não. O futebol assim que eu sempre procurei jogar foi onde a bola tivesse, eu estar presente para dar opção para o companheiro, para estar desmarcado, entendeu? Eu não era um ponta fixo de ponteiro nato, como era Júlio César, né? Que foi um espetáculo Uri de, Geller. de, de jogador, Uri Geller, né? Enfim, vários outros jogadores, né? As minhas características me ajudavam a eu ser mais, me movimentar e ser mais versátil durante os jogos, né?
de aparecer por uma tabela, por isso que às vezes era difícil de me marcar, então eu não tive assim um marcador que eu tivesse realmente, esse foi o mais chato, sabe? Então não, Eu a não minha vou. resposta é essa. Eu ia te perguntar qual é o maior gênio que você jogou ao lado. Mas vai ficar muito fácil essa pergunta. Eu não vou te dar É, esse mole. Então, tirando o Zico, qual foi o cara mais, assim, é óbvio, você, porra, não preciso nem falar da qualidade de cada um ali. Eu tô falando de genialidade, aqueles ETs. Tem humano e tem ET. Qual é o segundo maior gênio que você viu tocar na bola, jogar bola ao seu lado, irmão, profissionalmente falando? Adílio, 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 pô, que legal, cara. Adílio era Adílio. fenomenal também. Ah, Fenomenal. eu me entendia perfeitamente com ele numa tabela, assim, essa tabela contra o São Paulo foi já a resposta que eu posso te dar para esse entendimento. Pô, sensacional, cara. É, Sensacional. o Adílio, Aí, como é? o Adílio, ele tinha uma habilidade, foi o jogador mais habilidoso que eu vi no futebol, em espaço pequeno, ele dá uma saída, tem uma saída de bola em cima do adversário em curto espaço, entendeu? Então, Adílio foi realmente um maestro no meio de campo do Flamengo, Pô, organizador das sensacional, cara. jogadas. Aquela dupla ali que a bola saía já com qualidade, né, cara? Com Andrade, porra, com Adílio. Aí você olhava para um lado e via Leandro, que era outro monstro, né? Dispensa Não, comentário. Você olha pro outro e vê Júnior. Não tem é, como essa bola chegar quadrada na frente, né, Lio? Como é que a bola só não, chega redonda, filho? e eu te digo mais, cara. Leandro e Júnior, até hoje, no futebol não apareceu nenhum melhor que os dois. Não existe, não existe. E O talvez Andrade, não exista. E talvez não exista. exato, o Andrade era um jogador que ele sozinho, ele dava conta na marcação, depois que eu entrei, que eu dei uma ajuda ali com ele e tal, o Atílio, o Tita, e aí a gente fechava, né? Mas o Andrade Aham. era de uma leveza, de uma sutileza, ele não fazia falta para Pô, desarmar cara. os meia, entendeu? O Andrade, eu Andrade, coloco ele entre os 5 melhores jogadores na posição do mundo, ao lado de verdade, cara. Beckenbauer, de Baresi, de Falcão, sabe? O Andrade era um espetáculo de jogador. Lico, e como é que é a sua relação com o Clube de Regatas do Flamengo hoje, 2020? Você tem alguma relação direta e indireta? Como é que tá isso? Não, eu não. Eu moro aqui em Santa Catarina, né? Então, nas oportunidades que eu tenho de conversar com algum diretor aí, é quando tem um evento que eles me convidam, né? Como foi agora o lançamento do busto do Andrade, né? Em que o Sandro, nosso amigo e querido Sandro, que Deus o recupere aí dessa situação, desse momento crítico que ele passa, Sandro Rilho, e que eles me convidam, o próprio vice-presidente Maurício, né? Para eles até o ano passado eles fazem uma homenagem aos aniversariantes do mês e eu fui convidado, então recebi lá uma camisa de 68 anos da atual diretoria. Então são esses momentos assim que eu me entendo com eles, né, que eu me encontro, né? Mas assim, vínculo algum não tenho, não, só mesmo mais torcendo de longe, né? E querendo sucesso aí do clube, porque passa por um bom momento e a outra gestão também do Bandeira também foi assim, sempre me recebeu muito bem. Então eu tenho um carinho muito grande por todos, não tenho, sabe? E é torcer, cara, não tem assim esses eventos aí que o Zico às vezes faz, me convidou para o Jogo das Estrelas, tudo isso aí me leva a recordar momentos importantes e maravilhosos da minha carreira com eles. Logo depois que você saiu do Flamengo, foi em 84 que terminou, que você encerrou a carreira? Foi 84? Eu tinha um contrato até 85, né? Mas 84 Aham. eu fiz a cirurgia e não ficou legal. Treinei e joguei o último jogo contra o Santos, que fiz até um gol nessa segunda Libertadores que o time disputava. Eu entrei no intervalo do jogo, aí fiz o terceiro gol
dei o passe para o quarto gol do Tita de cabeça, e na semana seguinte o joelho voltou a me doer, a inchar muito, teria que fazer outra raspagem, segundo o médico Dr. Lídio Toledo, que eu fiz um exame particular com ele. E aí ele achou melhor eu não mexer mais, e assim foi, pedi a saída e vim embora tratar da minha vida, cuidar da família. E foi um baque violento no momento, mas tudo passa. Hoje estou tranquilo e só tenho que agradecer por tudo que passei aí junto com esses grandes jogadores nesse grande clube. Mesmo lesionado, parece que na época ainda tinha uma sondagem, acho que era o São Paulo, que ainda queria, São ou é a Paulo, lenda isso? o São Paulo fez uma proposta ao Flamengo na época, que eu soube, mas aí, como já tinha saído na época o Zico para a Itália, o Júnior também, então o clube me deu um reajuste salarial para que eu não saísse, não deixasse o clube, e eu me lembro que eu fiz um contrato até 85, de 84 eles aumentaram mais um ano, que eu teria esse contrato em 85, né? Mas eu, quando vi que não havia mais as mesmas condições para mim render o meu futebol e estar aí sentindo dor após jogos, como foram vários, achei melhor encerrar e vim embora. Deu, pronto, entendeu? E a carreira de treinador? E treinador? Você iniciei aqui até um trabalho. Eu iniciei um trabalho aqui, né, em Santa Catarina, Londrina, no Avaí, na minha cidade, aqui o time disputando estadual. Mas me incomodei com alguns dirigentes, sabe? E aí jogadores... Era diferente aí do nosso Flamengo, você chegava no final de mês, o pagamento estava no banco, né? E eu achava que tinha que ser assim também aqui. E não era. A situação do clube aqui é diferente, né? Às vezes você precisa de colaboradores para... E aí vi que eu estava me incomodando muito e também algumas pessoas assim com um pouco falta de respeito, entendeu? Me fez eu parar de arriscar mais profissionalmente a carreira e vim fazer um trabalho social aqui na minha cidade com garotos de 7 até 17 anos, Legal, onde trabalhei até o ano retrasado, mas aí comecei a sentir muita dor na coluna devido a essas cirurgias que eu fiz e que me acarretaram uma hérnia de disco. Então eu parei de vez, mas assim, se eu puder contribuir coordenando, dando algumas sugestões a respeito, né, de um clube aqui em Santa Catarina, tudo bem. A gente encara de novo. Só se for aí. Se for tipo uma oportunidade no Flamengo, você abraça também? O Flamengo hoje ele já está... Hoje o futebol é uma empresa, né, cara? E aí é meio complicado você entrar quando já tem um grupo formado, né? O Flamengo hoje não precisa de ninguém, no lugar de ninguém. O Flamengo ele está bem mas montado. um campeão mundial com seu peso, com seu conhecimento, com a sua história, cara, não vem com essa não, Lico. Se o Flamengo precisa de você, eu tô dizendo para ser um treinador do time profissional, mas para um cargo de gestão, você acha que dá? Porque é a estrutura familiar também, né, Lico? Pô, largar tudo aí para vir pro Rio é uma aventura, né, cara? O que você acha? Você acha que daria ou você acha que é um caso a se pensar? A se pensar, um caso a se pensar. Não se descarta. Toda possibilidade boa não se descarta, né? Então seria maravilhoso. Seria bom demais. Meu irmão, se você tiver essa força aí, se você tiver essa força aí para dar uma canetada... Quem me dera. A minha canetada, mais 200 mil, tu compra um apartamentozinho pequeno, filho. Tá valendo nada a minha canetada. Tá brabo, Lico. Tá ruim. Então deixa assim mesmo. Não, mas a gente vai... Deixa quieto. Porque a galera hoje, cara, hoje o Flamengo tem uma estrutura que pode propiciar um trabalho profissional para quem conhece de futebol. Diferente de outros clubes. Você vai ter uma experiência, o clube não te dá estrutura. Então, todo o teu conhecimento
vai decrescendo, decrescendo e não consegue culminar com um bom resultado, porque você não tem estrutura, não tem material humano. E o Flamengo hoje oferece essa gestão, oferece um material humano para você trabalhar. E é, como você falou, entre aspas, né? Uma empresa, o mundo inteiro hoje quer trabalhar nessa empresa. É uma empresa sensacional de se trabalhar. E um cara como você, que esteve ali dentro, conhece a torcida, tem identidade extrema com o clube, cara, é inteligente. Tem que estar ali perto. Obrigado. Alô, Flamengo! Alô, Flamengo! Alô, Flamengo! Olha o Licão aí, ó. Não só, É, Lico, não tô não, sendo hipócrita, não. Não é só você, não. Eu tô sim, falando que eu os entendo você, eu caras, entendo. os caras da década de 80 são caras que transformaram o Flamengo no que ele é hoje. Você entende o que eu tô falando? Não tô falando Entendo, de idolatria só, sei, não. Tô sei. falando de Ah, futebol. E se tem a gestão de hoje, o respeito que tem hoje, a marca Flamengo hoje é o que é porque vocês, cara, deram a vida lá atrás, irmão. E isso nunca vai ser apagado. É o que eu falei ontem pro Moser e falei pro Tita. Podem vir a aparecer Flamengo bicampeão mundial, tri, teto, mas o primeiro título mundial nunca ninguém vai tirar. É o primeiro, igual você falou. Quem é melhor? O Flamengo de Zico ou de Pelé? Pelé, por quê? Porque foi o primeiro esquadrão. Dali surgiram os outros. Respeito. certo. Então, o primeiro esquadrão de Flamengo, irmão, que ganhou tudo, que representou o Flamengo nesse escalonamento de brasileiro a nível nacional, mundial, foram vocês. E acabou, Lico, acabou. Quem quiser comparar, tá bom, irmão. Você acha melhor o de hoje? Respeito sua opinião, É mas o isso, primeiro fomos nós. certo, certo. Nós Sim, fomos o sim, primeiro, pioneiro. Pioneiro. é isso aí. Vale a quem cria. Ponto. Então, eu vou abrir um espaço aqui para o Lico falar. A gente já está terminando nossa live, infelizmente. Pudesse ficar aqui mais 5 horas com você, um prazer enorme para nós do Nação Urubu 81. Mas vou abrir aí para você mandar aquele recado para essa nação rubro-negra de todo o Brasil. Isso aqui depois vai rodar YouTube, vai para vários canais. Então, nação rubro-negra, de presente para você nesse sábado de pandemia, o mundo passando por um montão de coisa negativa. Aí, ó, um cara campeão mundial que honrou o manto sagrado e tá aí para falar para você. Tá aí o Eliomar, já deve estar chorando. Eliomar é um chorão do caramba, tá em todas as lives aí, ó, apaixonado, fã de vocês também. Então, não só para o Eliomar, mas para mais de 44 milhões de apaixonados. Lico, se despede dessa nação aí, irmão. Aí, nação rubro-negra, obrigado pelo carinho, pela inspiração, motivação que vocês me passaram nas belas tardes de domingo no Maracanã e que me levaram a realizar um sonho de criança. E que eu tenho muito orgulho, muito grato por tudo isso, de vestir essa camisa ao lado de jogadores espetaculares, fantásticos, amigos, e que eu quero que continue sempre com essa garra de vocês, passando para os novos jogadores dessa equipe, para que muitas outras conquistas possam vir e todos nós estaremos felizes pelo nosso querido Mengão. Um grande abraço a todos, obrigado a você, Alain, por essa bela entrevista, e a todos aí que acompanharam, mandando as suas mensagens. Um grande abraço rubro-negro para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Valeu. Lico, sem palavras, irmão. Beijo no seu coração. Agradece Para a você primeira também. dama aí. Pô, salvou nossa Beleza. live a primeira dama, hein? Isso aí. Valeu, Simone. Obrigado. Pô, cara, sensacional. Obrigado a você que assistiu aí conosco. Ficou até o fim. Pô, você é fera mesmo. Se você tá aí até o fim é porque é rubro-negro raiz mesmo. Tantas horas de live. E daqui a pouco, 21 horas, vamos sair da década de 80, vamos vir para a década de 90 com o Idemar. O Idemar que jogava ali na meiuca junto com o Júnior, com o Zinho. Rapaz, o Idemar é história também. O cara ganhou Copa do Brasil, ganhou estadual em 91, Copa do Brasil em 90, estadual em 91 e campeão brasileiro em 92. Daqui a pouco com a gente aí. Vou agora beber uma água aqui,
né? Tomar um banho, jantar, senão o homem desmaia aqui também. Mas daqui a pouco trago o Idemar para vocês aí. Valeu?